Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando Sala de Entrevistas dessa tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a Eduarda. Ela é gestora de mídias. E o tema de hoje é a atuação profissional no universo das mídias digitais, a produção de conteúdo e a importância do planejamento para alcançar os resultados nas redes. Seja muito bem-vinda, Eduarda. Boa tarde, Bruna. Muito obrigada por me receber aqui. Foi um prazer receber esse convite e poder estar com vocês na tarde de hoje. Eduarda, a gente tem bastante coisa para conversar e o tempo é meio curto, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, pra gente da tua trajetória, né? Aqui no município de Rio Grande, como começou? Eu trabalho com a internet em geral desde 2020. Como metade da população, eu comecei na pandemia. Mas, de formação, eu sou terapeuta ocupacional. Nessa trajetória, eu descobri minha verdadeira paixão pela rede social. Acabei finalizando a faculdade, engavetando esse projeto e começando, de fato, a trabalhar com as redes sociais como criadora de conteúdo. Só que aí eu vi uma oportunidade nesse nicho e eu comecei a me especializar. Fiz uma segunda faculdade de gestão de mídias sociais, de fato, para conseguir atender meus clientes e conseguir planejar uma estratégia de marketing não estando à frente das câmeras, mas atrás. E a gente pode falar então um pouquinho, né, sobre o papel da gestora de mídias sociais. Qual é esse papel? Conta um pouquinho pra gente. Hoje nós não vivemos sem redes sociais, né? Eu sempre digo que a rede social é o nosso cartão de visita. E apesar de que algumas pessoas não gostam, não se sentem tão confortáveis, né, à frente das câmeras e de estarem lá, a gente não tem muito para onde fugir hoje em dia. Então, a gente precisa trabalhar esse terreno para receber os clientes que vão nos visitar nas redes sociais. E para que isso esteja tudo redondinho, para que a gente possa receber esse cliente na nossa rede social, no nosso perfil, e possa vender, né, chegar na conversão, que é o que a gente mais procura, precisamos sim de um gestor de mídias sociais, porque somos nós que fazemos todo esse estudo, esse planejamento estratégico, para que tu não fique só rodando atrás do rabo, como eu digo. E como é que funciona essa gestão, Eduarda? Essa gestão funciona da seguinte forma: nós fazemos o estudo do teu público, do teu produto, porque nós vamos nos passar pelo cliente, né? Então, é escrever como ele, é pensar como ele, é ser como ele. Então, a gente precisa entender de fato sobre o que a gente está falando. Então, a gente faz todo esse planejamento, entrega para o cliente para que ele faça a aprovação, ver se está tudo ok, se ele concorda com aquilo que vai ser trabalhado aquele mês, e aí nós alinhamos os objetivos daquela campanha. Então, nós partimos para a parte da produção do material, das fotos, dos vídeos que vão rodar na campanha daquele mês. Se estiver tudo ok, eles vão para a programação e nós seguimos com o mês e a programação das próximas campanhas. Eduarda, o que tu analisa atualmente nesse cenário, né? O que as empresas mais erram e qual é a tua dica para elas não errarem mais? Na verdade, assim, querer abraçar o mundo com as mãos. Porque eu sou gestora do meu negócio e eu sei que a gente acha que dá conta de tudo. A internet é fácil, é só postar ali, fazer um postzinho, fazer um videozinho, seguir uma trend, um viral, né? Todo mundo acha que vai postar e de repente um dia vai viralizar e vai vender muito. E a verdade é que não é assim. As métricas, a rede social em geral, ela é feita de estratégias. Então, sem um estudo, tu vai só perder teu tempo, né? Porque tu vai acabar postando sem esse retorno, porque tu pode até ter curtidas, mas tu não vai fazer a conversão em venda, que é o que a gente busca no final das contas. Então não adianta nada tu postar por postar sem estratégia. E aí a gente acaba economizando, não vou contratar um gestor de mídias sociais, mas acaba gastando o teu tempo e o teu dinheiro, porque o teu dinheiro era para estar indo para outros investimentos, né? Não tendo conversão, tentando abraçar o mundo com as mãos e, na verdade, soltando todos os pratinhos, né? Eduarda falou do like, né? O like ainda é importante. A gente está falando agora em relação às empresas, né? É importante ou não é tanto assim? Essa pergunta é uma grande dúvida da maioria das pessoas, né? Eu vejo ele sim como importante porque a partir das métricas da tua rede social, ele vai te dar mais engajamento. E eu sempre digo assim, eu explico da seguinte forma. O Instagram, ele é muito inteligente, então ele entende quando as pessoas que te seguem gostam de ti ou se elas não gostam. Ou seja, tu faz uma publicação. Se as pessoas não curtem, ele entende assim, a Bruna, ela não é legal, a Bruna é meio chata, não vou entregar para as pessoas. E aí ele passa a entregar cada vez menos os teus posts. Mas, em contrapartida, pode ser que o teu post não tenha curtidas, não tenha comentários e ele te gere uma venda. Sim, pode. Só que o like, a curtida, ela é importante em vista de
entregar as tuas publicações para mais pessoas, não para te fazer vender mais diretamente. Então ele é importante e ao mesmo tempo ali na hora da venda pode ser que não seja tão relevante para isso. Isso, ele é importante se ele for bem analisado, bem utilizado, né? Porque assim como ele, a gente tem outras métricas importantes, que é o salvamento, o comentário, o compartilhamento. Essas métricas também são bem relevantes, mas aí a gente precisa analisar como um todo. Dentro do engajamento do Instagram, ele entende cada uma delas numa pirâmidezinha, né? Se o teu post é compartilhado, quer dizer que ele é relevante, quer dizer que ele é útil. Se ele é salvo, quer dizer que ele é muito legal, que é tão legal a ponto de tu querer salvar para consultar depois. Então, todos eles têm a sua importância, que é a importância do engajamento, mas não são eles que te fazem vender de fato. E atualmente, Eduarda, como é que a tua visão, né, em relação às pessoas, como elas vê as redes sociais? Empresários. Eu acho que elas estão cada vez mais entendendo a importância de tu estar presente e bem posicionado na internet, porque cada vez mais as pessoas conseguem entender a importância do nosso trabalho e, de fato, entender que esse investimento é um investimento e não um gasto. Eles têm a nossa equipe como alguém parte da empresa deles e não um terceirizado, né? Porque nós começamos a viver a vida desses empresários, desses empreendedores, começamos a fazer parte da rotina para entender do que a gente está falando, né? Então, eles estão cada vez mais percebendo que não existe para onde fugir, porque a rede social é uma necessidade e uma necessidade de ser bem feita, e isso só com uma equipe de marketing de verdade. Eduarda, tu falou em posicionamento, né? O que é um bom posicionamento? Conta pra gente. Um bom posicionamento é o que vai te fazer vender contigo sendo de fato quem tu é. Porque a tua verdade é o que vende. Quando tu tenta te passar por outra pessoa ou quando tu tenta passar uma outra imagem, tu não consegue converter em venda. Porque o que converte é a conexão. É eu olhar pra ti e me identificar contigo. E não tu olhar, eu gostei dessa bolsa. Não, eu gostei dessa bolsa porque fulano de tal é famosa e ela vestiu essa bolsa uma vez, entendeu? Tudo tem um porquê. Então, o teu posicionamento é o que vai fazer tu te conectar com as pessoas e, assim, consequentemente, vai te fazer vender. Porque é por isso que a gente tá ali, né? Senão, éramos todos perfis fechados e pessoais. E as empresas aqui do município, principalmente, né? Tu vê, de modo geral, que já tem um posicionamento, que ainda estão buscando? Eu acredito que elas estão buscando ainda, a grande maioria. As empresas que estão conosco dentro da agência, elas já recebem todo esse direcionamento para começar um posicionamento dentro da internet. Mas falando em geral, eu acredito que elas têm um pouco de dificuldade de enxergar a importância de tu te posicionar na internet, visto o que eu te disse sobre participar das trends, participar do que tá em alta, tá todo mundo falando. Às vezes não faz tanto sentido, mas acaba vindo aquele efeito manada, todo mundo tá fazendo, aquela euforia de estar dentro do que todo mundo vai aplicar, e eu acabo aplicando, mas aquilo não faz tanto sentido para mim, mas eu já tô ali no meio, entendeu? Então eu vou indo como o baile vai me levando. Mas é bem importante que a gente entenda a nossa própria essência, né? Eduardo, tu fala bastante de não tem para onde fugir, né? São todas as áreas, vários profissionais. E então é essencial esse conteúdo para Reels e para o TikTok também. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso e como é pensado nesses conteúdos. Se tem uma coisa que eu sempre defendo é que ninguém recebe visita de casa bagunçada. Então, assim, se é para que tu tenha uma rede social e ela esteja abandonada, eu sempre defendo que é melhor não ter. É interessante que a gente explore as outras plataformas? Sim, é bem interessante, mas até que ponto? Então é bem importante analisar. Por exemplo, se tu tem um serviço, é interessante tu ir para o TikTok, por exemplo, que vai enviar o teu conteúdo, às vezes, para outros municípios, outros estados, outros países? Talvez não, entendeu? Isso vai depender muito da tua estratégia. Por que tu quer chegar nessas pessoas? Agora, se tu tem um produto e ele pode ser enviado para outras pessoas, aí sim, com certeza é bem interessante que tu possa alcançar em outros meios que possam te impulsionar para outros lugares, né? E aí, sobre o Reels, eu acho bem importante porque o Instagram é a nossa maior plataforma hoje em dia, quer dizer, a plataforma que nós mais vendemos hoje em dia, né? Porque o TikTok, ele tá bem grande, só que hoje nós vendemos mais pelo Instagram, pelo menos as empresas que nós trabalhamos aqui do município. É muito importante que estejamos bem posicionados dentro dessas plataformas, porque
Se tu tem essa rede social e ela não tá ali pronta para receber esses clientes, qual vai ser a primeira impressão que tu vai passar? Entendeu? O cliente chega ali, ele não tem as dúvidas dele respondidas, ele não sabe o que tu faz, ele não sabe quem tu é, ele não sabe o que tu vende. Qual é o sentido? Ele sai com mais dúvidas do que quando ele entrou. Então, é mais interessante que tu não tenha do que tu ter e ter uma casa que é uma bagunça. Aí eu digo assim, melhor nem que seja que a gente bote a sujeira para baixo do tapete do que receber com a casa uma zona, né? Quando tu recebe um convidado em casa, tu não vai deixar as coisas em cima do sofá, o cachorro correndo pela casa, tu vai dar uma tapeadinha para receber os teus convidados. Então é importante que tu tenha os teus destaques, os teus fixados, os teus stories sempre ativos. Então assim, pensando, eu tenho uma rotina corrida, eu não gosto de Instagram, eu não tenho uma agência, pensando na pior das hipóteses. Ok, pelo menos um perfil visualmente organizado, né? Não precisa um feed com as cores temáticas, não precisa um feed mosaico, mas algo que tu bata o olho e que tu entenda o que aquele perfil está te oferecendo. E são todas as áreas que estão neste meio, né, Eduarda? Tu vê desde a hora da saúde, todas as possíveis estão. E antes era algo que era distante, mas até um consultório, uma médica e que dá dicas, e tu vai acompanhando todos os tipos de conteúdo, né? Inclusive, tu tá no Instagram ali, passando a telinha e aparece muitos tipos de conteúdos em poucos minutos, né? Com certeza. É por isso que a gente trabalha em cima do que a gente chama de marketing de conteúdo. Ninguém tá na internet para comprar. Então, é a partir disso que a gente vai comendo pelas bordas, assim, vai fazendo um conteúdo de valor, instigando a pessoa para que, de repente, eu sinto que eu precisava muito dessa bolsa. Então, assim, não é necessário estar na internet, desde que tu não queira vender, desde que esse não seja o teu objetivo, entendeu? Porque estar na internet só por estar, tu pode ter o teu perfil pessoal, pode ter o teu perfil fechado, mas aí tu não precisa te preocupar com isso. Agora, se tu tens uma empresa e tu quer estar bem posicionada no mercado, não só no online, mas no offline também, tu precisa ter esse cartão de visita para receber essas pessoas. Hoje em dia, principalmente o público mais jovem, onde eles procuram, onde eles pesquisam? É nas redes sociais. Pesquisam sim no Google, o Google segue sendo a maior plataforma, mas o Instagram também. Como é que o que essa pessoa posta no Instagram? O que essa pessoa posta no TikTok, entendeu? Então a gente precisa estar preparado para receber essas pessoas. Eduardo, a gente já vai para um breve intervalo, mas já estamos de volta porque a gente ainda tem bastante para conversar. Até breve. Estamos de volta com Sala de Entrevistas essa tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a Eduarda. Ela vai nos contar um pouco sobre o trabalho de gestão de redes sociais, os bastidores de uma agência de marketing digital e os caminhos para uma presença online estratégica e eficiente. Eduarda, no primeiro bloco a gente já conversou um pouco sobre a gestão, todo o trabalho que vocês fazem, né? E algumas dúvidas também muito comuns. Eu gostaria de começar este bloco te perguntando sobre se é mais difícil criar um conteúdo criativo ou manter as redes sociais ativas. Essa pergunta é muito boa, porque eu vou na constância, com toda certeza. A rede social, ela costuma ficar sempre por último. É sempre a última prioridade, e a última prioridade nunca é uma prioridade, né? Então a gente sempre deixa para a última coisa do dia e aí acaba que nunca dá tempo. E é tão importante a gente estar lá que quando a gente a gente percebe que vende. Então, assim, o criativo, ele vem no nosso dia a dia. A criatividade, ela tá nas coisas, nas menores coisas que a gente vive, a gente conversa, a gente consome e o tempo todo a gente tá sendo bombardeado por referências, por novos vídeos e novas coisas. Então, a criatividade, ela tá ali. Ela só precisa ser lapidada. E isso é muito fácil. Isso acontece a partir da constância. Aí sim, a constância é a parte que pega a maioria das pessoas. E, Eduarda, toda hora, a todo momento, surgem novas tendências, né? Novas trends. E como vocês lidam com isso para encaixar no perfil de cada cliente? A gente precisa sempre ter análise se aquilo faz sentido ou não para o cliente. Dentro de uma estratégia de marketing, a gente sempre tem a parte da conexão. Então, se aquela trend ela faz sentido e vai conectar com o público, porque aquilo faz sentido dentro daquele perfil, aí sim nós aplicamos. Mas se aquilo não conversa com o público
ou que não vai, no final das contas, no final de todo o funil de conteúdo, não vai converter em uma venda, aí nós não participamos, porque nem sempre estar lá dentro é o que vai te fazer vender, né? E eu acredito que tem muitos clientes que te procuram ainda com essa ideia de gostaria de ter uma rede social ativa, mas não gosto de aparecer. Como acontece nesses casos? A maioria das vezes, na verdade, né? Porque a gente já tem um ganho, que é a pessoa entender que é importante que ela esteja lá, mesmo que ela não queira aparecer. Então, nós já temos algumas estratégias para essas pessoas que não gostam de botar o rosto, né? Mas, no final das contas, até hoje, pelo menos nas empresas que nós atendemos, eu já tenho agência há 2 anos, mas eu já trabalho com a internet há 5, né? Todo mundo, no final das contas, aceitou. Então, já temos uma coisa patenteada aí, uma coisa que, no final, todo mundo sempre diz sim. E como é que funciona nesses casos que as pessoas aceitam mesmo? Esses conteúdos são gravados, editados? Como é que funciona o roteiro? Porque nem todo mundo tem essa ideia de vou gravar ali rapidinho, vai ser assim. As pessoas precisam daquele tempo para pensar o que vão fazer, como vão fazer. Como é que você se posiciona essas pessoas? Nós geralmente trabalhamos com pessoas que não gostam de estar na internet, não gostam principalmente de estar na frente das câmeras. Então, a gente torna o processo menos doloroso possível. Sabe aquela coisa do puxar o band-aid rápido para não doer? É a mesma coisa. Como nós já trabalhamos com o planejamento por conta da estratégia, nós chegamos no cliente com todo o planejamento do mês, todos os roteiros, se tiverem referências para que ele consiga visualizar esse conteúdo, e aí nós começamos a gravação desse material. Vamos supor, num cliente de gestão, nós damos 2 horas de gravação por mês, de captação desse material de vídeo. Fazemos ali 2 horas, rapidinho, tu já tem o conteúdo do teu mês inteirinho, sem que tu precise ficar revisitando aquele planejamento do marketing 300 vezes, porque tu já não gosta, e tu tem que fazer essa coisa 300 vezes no mês, é castigo, né? Então a gente já faz da maneira mais rápida para que ele não precise ficar indo no que ele não gosta. E como é que funciona então esses bastidores da agência em relação aos clientes, né? Não entendi a tua pergunta, desculpa. Os bastidores, como é que vocês se programam, né, para atender esses clientes, para que eles fiquem à vontade ali para gravar esse conteúdo? Como é que é pensado? Sempre tem que ser descontraído, porque é muito ruim tu estar naquela posição de tá todo mundo me olhando, fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, uma coisa que eu não me sinto confortável. Então, nós vamos já desensibilizando, já conversando. Quando tu vê, tu já gravou um. E aí, depois que tu gravou um, tu viu, não era tão difícil. E aí, quando vê, tu já gravou outro. E quando vê, tu já gravou 12, entendeu? Então, a gente vai conversando e deixando ele confortável, deixando ele à vontade, para que isso não seja um processo ruim. Porque isso é muito importante para tu aderir a ter uma gestão, né? Que não adianta nada a gente fazer o teu planejamento e não conseguir colocar em prática. É importante que tu seja parte do processo, né? Então, esses bastidores, eles precisam ser muito descontraídos. Sempre, sempre são. É a parte mais divertida. Nós adoramos fazer as captações de imagem, porque sempre surge uma pérola, sempre alguma coisa que vira um vídeo de bastidores, sempre assim. Eduarda, eu queria falar um pouquinho agora para as pessoas que estão começando nas redes sociais, dicas mesmo. Olha, Eduarda, eu ainda não tenho esse dinheiro para investir, eu quero começar por conta própria, eu preciso de algumas dicas para começar na área. Quais as habilidades, né, que as pessoas precisam ter neste momento que são indispensáveis para começar um perfil ativo ali? A minha principal dica é que tenha uma pasta de referências, posts que tu te identifique, que tu não vai copiar, mas que tu vai te guiar por ali. Eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo, porque as pessoas que te seguem, geralmente elas têm um perfil parecido contigo. Então, é bem importante que tu saiba o que tu gosta de consumir para que tu possa passar isso através das suas publicações. E aí, nós voltamos de novo na parte que eu te falei da essência. Porque tu entendendo o que tu consome, é muito mais fácil tu botar mais de ti no que tu fala, no que tu faz, né? Então, tu tendo essa pasta de referências, tô sem criatividade hoje. Tu vai ali e tu consegue pegar muitas referências de posts e ir adaptando eles de acordo com o teu nicho, de acordo com o que tu vai falar e o que tu vai querer vender, de fato. Porque a gente acompanha também que tem empresas pequenas que começaram do zero na internet, né, Eduarda? Não precisam alugar um espaço, de repente, de casa, e já começa a produção. E a partir do momento que aquela pessoa começa
a ter um ganho, ela pode investir ainda mais. Isso é um incentivo também, né? Com toda certeza. Eu sempre digo que nunca existe o momento ideal. Então, sempre, eu não tenho um microfone, mas eu não tenho uma câmera boa, mas eu não sei fazer roteiro. A gente sempre bota um empecilho. Então, começa do jeito que dá, na hora que dá, da maneira que dá, porque vai dando, vai melhorando, as coisas vão se acomodando e a gente percebe que aquilo era tudo só maldade com a gente mesmo, sabe? Porque nós somos críticos, então a gente espera um momento ideal que nunca vai chegar. Porque o momento ideal fica só na nossa cabeça, o incrível mundo de Bob, onde tudo é lindo e colorido e às vezes não é necessário. Porque teve muita gente que começou, como tu disse, do zero, sem nada e hoje está muito, muito grande. E no final das contas, as empresas, elas não estão ali para viralizar, né? Elas estão ali para converter uma venda, para fidelizar um cliente. Então elas não precisam do mundo ideal, elas só precisam de coragem e dar o primeiro passinho que depois só vai. E neste início é muito importante a constância, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho também para esse pessoal que está nos acompanhando e de repente está pensando em começar, ainda não começou. Não existe um crescimento sem constância. É muito possível crescer no orgânico sem que tu invista no tráfego, sem que tu invista em uma agência, desde que tu tenha uma estratégia e uma constância. Duda, mas eu não sei estratégia. Então, começa com o que tem. Começa fazendo sempre. Eu acho muito importante a gente frisar que não precisa começar com 5 posts por semana, 7 posts por semana, porque a gente escuta isso muito na internet, né? Que, precisa postar todos os dias, porque senão não cresce. Mas aí a pessoa já começa frustrada. Não consegue postar uma vez por semana, vai postar 7. Então, começa botando a meta de postar uma vez por semana. Depois que tu vê que engatou 2 vezes por semana, aí começa aumentando, porque é muito importante que tu esteja ali. Independente de quantas vezes inicialmente. Quando a gente bota metas muito inatingíveis, a gente não atinge, a gente fica frustrado e nunca mais volta. Eu queria aproveitar que tu falou sobre tráfego, né? E existe 2 tipos que acontecem nas redes sociais. Eu queria que tu falasse um pouquinho de cada um, de maneira clara, para que as pessoas possam entender como funciona nas redes sociais. Existe o orgânico e o pago. O orgânico é o que aparece no teu feed no dia a dia. O pago é o que aparece quando tu não segue aquela pessoa e aquele post apareceu para ti. É porque aquela pessoa pagou para estar aparecendo para ti. Então aquilo é um anúncio, uma publicidade que alguém investiu um dinheiro para que o Instagram inserisse aquilo para tu consumir. Consumir aqui uma publicidade e nem sentir, de repente tá comprando, entendeu? É assim que funciona. O tráfego, ele te ajuda bastante a crescer porque ele te entrega as tuas publicações para mais pessoas, né? Mas o orgânico, sendo feito dentro de uma estratégia, tu consegue atingir essas pessoas através dos compartilhamentos, das indicações, dos stories. Existem inúmeras maneiras de chegar até essas pessoas sem que precise do tráfego pago. Então, o orgânico ainda funciona? Com toda certeza, desde que dentro de uma estratégia. E eu queria que deixasse, então, uma mensagem para quem tem vontade, mas ainda não tem coragem. Assim, eu acho que podia ser legal, mas eu não quero aparecer. Deixa uma mensagem para essa pessoa. É sempre muito importante que comece por algum lugar. E a agência vai te ajudar a dar esse primeiro passo com segurança, com estratégia. E não postar só por postar. Então, se a pessoa está pensando que quer vender pela internet, que quer vender, aí tu busca uma agência, porque a agência vai te auxiliar a dar esses passos sem que isso seja desconfortável. E, de fato, existem várias estratégias para que tu não apareça, mas eu sou a defensora de que se aparecer é sempre melhor. Muito obrigada pela tua disponibilidade hoje aqui e por esclarecer tantas dúvidas que tantas pessoas têm em casa. Muito obrigada pelo convite, eu adorei estar aqui com vocês. Posso fazer o merchan? Claro! Então, espero vocês nas redes sociais, a Nave Marketing. Muito obrigada, Eduarda. Obrigada, Bruna. E para você que me assiste aqui na TV, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Importante também lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.